E para começar, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham da atual situação dos Estados Unidos e do retorno de Donald Trump. Bom, o Donald Trump surpreendeu o mundo não só com sua vitória, mas com a energia que ele está colocando em tudo que ele tem se proposto fazer. Ele assinou dezenas de ordens executivas no primeiro dia, primeira semana de mandato, muitas revertendo políticas que já vinham desde a época do Barack Obama, mas especialmente políticas que foram implementadas nos 4 anos anteriores pelo Biden. Ele atacou a questão de esportes femininos, a intervenção dos Estados Unidos e o financiamento da guerra na Ucrânia, exortou os aliados europeus a empenharem mais dinheiro na sua defesa. Parece que ele faz a tática de se mover rápido e quebrar coisas, como eles falam nos Estados Unidos. E isso deixa os seus adversários e inimigos até atordoados. Eles não estão conseguindo acompanhar. Ele colocou o Elon Musk, apesar de algumas rusgas nos tempos recentes, colocou o Musk com plena autoridade para olhar todo o orçamento americano, que é na casa de trilhões de dólares, colocou lá uma equipe de, digamos, hackers do bem para localizar desperdícios, roubalheiras, e isso tem gerado muita gritaria nos democratas, porque as pessoas vão descobrir onde o dinheiro do contribuinte americano estava de fato indo. A questão da USAID foi chocante para o mundo descobrir que estava sendo gasto em coisas irrelevantes para os Estados Unidos ou até contra os próprios interesses, como financiamento de terroristas. Bem, é um desafio falar do presente para mim, como um historiador. Mas eu vejo, nesse segundo mandato de Donald Trump, que ele entrou com um vigor que, se ele tivesse entrado no primeiro mandato na luta contra o chamado Deep State, esse Estado profundo, o sistema, o mecanismo, ele não teria perdido a eleição. E talvez no Brasil, como esses dados da USAID mostram, seriam diferentes. E eu acho que ter o Luiz aqui conosco hoje é uma oportunidade, e aí como historiador eu gosto muito de fazer isso, de olhar para o passado para entender o presente. E o Luiz escreveu uma belíssima biografia sobre Theodore Roosevelt. Henry Kissinger, o grande estrategista, o homem que guiou a política internacional americana durante anos, no seu livro Diplomacia, um tijolo que eu recomendo muito a leitura, disse que Theodore Roosevelt foi o primeiro presidente americano a ter consciência do poder que os Estados Unidos tinham para definir a política internacional. E, de certo modo, ele tentou colocar esse poder em vigor. O Big Stick, o grande porrete. Fale suave, mas carregue um grande porrete. E o Trump não está falando suave, mas está carregando um porrete. Então, eu até gostaria, peço desculpa, Mota, de brincar aqui um pouco de apresentador, eu gostaria de ouvir, inclusive, o Luiz trazendo um pouco esse exemplo do passado do Roosevelt, porque nos ajuda a entender esse mecanismo dos Estados Unidos no século XX como a nação mais poderosa do mundo e um poder que se mantém até hoje. É uma excelente questão, porque eu me impressiono muito com Theodore Roosevelt. Eu li um livro chamado Mornings on Horseback, sim, né? David McCullough. Cavalgadas de manhã, e fala sobre a infância dele, a vida dele até um determinado ponto. E eu fiquei fascinado. Me pareceu que a presidência de Theodore Roosevelt marcou o início do Império Americano. Quem foi Theodore Roosevelt, Luiz? Bom, é interessante você mencionar esse livro, que é algum escritor brasileiro, não sei se foi Fernando Sabino, que falou que o menino é o pai do homem, né? Então, eu não sei se foi Fernando Sabino, mas na verdade o Theodore Roosevelt de sempre, que a gente conhece, ele já estava lá naquele jovem que sofria de asma, que superou bullying na infância. Um dia o pai dele chegou para ele e falou: você tem a mente, meu filho, você lê muito, mas você não tem o corpo, então você precisa fazer seu corpo. E desde então ele começou uma vida de tentar superar a asma, se tornar mais forte, fazer esportes. E o livro que vocês mencionaram é esse, né? Uma biografia que saiu agora em segunda edição pela editora Auster. O Mota me ajudou a me apresentar os editores desse livro. Ele já tinha saído uns anos antes em outra editora. E basicamente é um livro que interessa para as pessoas por 2 motivos. Ou você pode simplesmente ler o livro como quem gosta de biografia, simplesmente ler a vida de uma pessoa extraordinária,
Ou você pode ir para o subtexto do livro, uma camada um pouco mais profunda que eu chamo, que é assim, o que esse livro traz de interessante sobre política americana, internacional e servir de lições para o nosso Brasil. E a gente pode falar ao longo do programa dessas lições, essa segunda camada do livro. Theodore Roosevelt, basicamente, ele era a 7ª geração nascida na ilha de Manhattan. Ele era de ancestralidade holandesa, né? Protestantes holandeses. Ele tinha tudo para não ir para a política. O pai dele era um herdeiro, tinha sua atividade empresarial, mas eles já estavam muito bem de vida quando Theodore Roosevelt nasceu. Ele nasceu uns anos antes do começo da Guerra Civil Americana. Ele viu o começo da Guerra Civil, ainda como infância. Tem uma foto muito famosa do Theodore Roosevelt em que ele está na janela da sua casa em Nova York passando o cortejo fúnebre do Abraham Lincoln. Ele, como eu já disse, ele superou a asma na infância e esse pai dele era um filantropo, muito envolvido até com a construção do Museu Americano de História Natural, o famoso museu que a gente tem em Nova York. E ele tinha tudo para não ir para a política. Ele é muito bem educado, estudou em Harvard e ele se encaminhava para ser um naturalista. Ele gostava muito de empalhar animais, vivia sempre sujo da química e das tintas desses animais que ele empalhava, gostava muito de natureza. E tinha tudo para pensar numa carreira de professor, talvez, mas ele começou a se envolver com a política no clube republicano do distrito dele em Nova York. E a atividade política não era exatamente voltada para os bem-nascidos, para a classe alta. Ele podia, no fim de uma carreira, como empresário, exercer um mandato de senador, mas não era exatamente isso que um rico de Nova York fazia. E ele, convivendo nesse distrito republicano, ele foi descobrindo que tinham estalajadeiros ali, advogados mais simples, e ele, após uma curta campanha, ele se elegeu deputado estadual pelos republicanos em Nova York. Foi para Albany, a voz muito estridente, ainda um garotão, começou quase a sofrer bullying dos outros colegas deputados, teve que se impor, começava a chamar a atenção do presidente da Assembleia, Mr. Speaker, falava bem alto, começou a descobrir corrupção em algumas questões de Nova York e foi tomando gosto pela coisa. Quando ele estava, se não me engano, no 2º ou 3º mandato de deputado dele, lá os mandatos eram bem curtos, ele perde a esposa e a mãe no mesmo dia, na mesma madrugada. Era a primeira esposa dele. Para tentar se consolar e se afastando um pouco da política de Nova York, ele foi para os territórios de Dakota, no que era chamado de Far West. Era assim, não era nem o Oeste clássico, aqueles estados como Illinois. O Far West ainda era territórios ocupados mais por búfalos e índios mesmo. Lá ele capturou bandidos, viveu algumas aventuras, voltou mais forte, bronzeado para Nova York e retomou seu rumo político. Todas essas lições do Oeste para ele serviram para o resto da vida dele. Ele começou a adotar o que se chamava de strenuous life, a vida extenuante. Ele sempre se esforçava, punha muito empenho nas coisas, estava sempre lendo, começou a escrever vários livros e voltou para Nova York assim, tentou ser candidato a prefeito de Nova York, ainda com menos de 30 anos, não deu certo, e começou a ocupar alguns cargos políticos. Bem, eu gosto muito da biografia do Roosevelt, e aí uma medida, se eu pudesse dar um conselho ao Trump, a primeira coisa a fazer, colocar de volta a belíssima estátua de bronze de Theodore Roosevelt, que foi tirada em 20 de janeiro de 2022 da frente do Museu de História Natural. Essa turma woke, fazem bullying, querem destruir a história, apagar o passado, porque a estátua está Theodore Roosevelt montado em um cavalo e ao lado dele um indígena de um lado e um negro do outro. Disseram que é uma estátua racista. Ao contrário, era um homem que, no momento que sim, Estados Unidos é um país marcado pelo racismo, ele teve uma belíssima integração, contato com esses indígenas, com os negros. Era um homem que ele dizia que ele queria ser um novo Lincoln. Ele tinha essa visão, ele queria integrar os Estados Unidos. E é um homem que esteve no Brasil após uma derrota eleitoral da presidência. Ele esteve aqui junto com o Marechal Rondon, e a expedição pela Amazônia dele é um livro que é um filme melhor do que qualquer história de Indiana Jones. Só que esse rapaz com asma, criado
homeschooling em casa, antes de ir para Harvard e depois estudou em Columbia Direito, o pai dele deu um conselho. Primeiro, cuide da sua moral, depois da sua saúde e, finalmente, dos seus estudos. E a vida inteira ele é marcado por isso. Roosevelt, quando Russell Kirk, em A Política da Prudência, escolhe 10 conservadores exemplares, o 7º é Theodore Roosevelt. Ele diz o seguinte: como é surpreendente que um presidente estivesse preocupado com as classes médias. E ao ver Hofstadter, um historiador esquerdista que escreve sobre ele, escarnecer com tamanha malícia neurótica, podemos estar certo que Theodore Roosevelt foi uma força do bem. Então é isso, é uma força do bem. E eu queria só, para não perder um gancho aqui, você descreveu o início da vida política de Theodore Roosevelt, né? Na política estadual do estado de Nova York, que, se eu não me engano, ficava em Albany. Albany, isso. E lá tinha um grupo político conhecido como Tammany Hall. Tammany Hall. Que se compara ao que há de pior na política brasileira. Tem muita gente que acha que corrupção, que politicagem é invenção brasileira. Vou explicar mais ou menos o que foi o Tammany Hall. Ele era uma associação dos democratas da cidade de Nova York, mas também com atuação no estado. Eles pegavam muito o voto dos imigrantes, dos irlandeses, dos italianos que acabavam de chegar do porto, e eles tinham um chefe no século XIX que chamava Boss Tweed, e é um personagem justamente daquele filme Gangues de Nova York do Martin Scorsese. Eu não lembro que ator que fazia ele nesse filme, mas ele era uma figura extremamente corrupta, que usava... Os Estados Unidos, na época, era um país bastante corrupto. Ele usava as máquinas partidárias dos dois partidos para conseguir votos, conseguir cargos, coisa bem familiar para nós aqui do Brasil. E esse Boss Tweed, ele, 100 anos antes, bem antes até do escândalo da construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo, do TRT, com o juiz Lalá, o juiz Nicolau dos Santos Neto, ele construiu um fórum em Nova York que foi, assim, muito superfaturado. Construía com horas de trabalho de gente que não aparecia, os melhores materiais, e aí um chargista de Nova York, eu não vou me lembrar o nome, começou a fazer umas charges do Boss Tweed e queriam até subornar esse chargista para ele parar de fazer essas charges porque realmente estava pegando mal, e isso levou à queda do Boss Tweed. Mas logo ele foi substituído por outros chefes até piores que ele, e o Tammany Hall, ele acabou no século XX, no meio do século XX, se eu não me engano. Mas ele continuou tendo uma influência muito forte, fez governadores de Nova York, fez deputados, senadores, prefeitos de Nova York, que continuou sendo uma cidade muito corrupta. Então, Theodore Roosevelt, depois que ele foi deputado, denunciou muita corrupção, tinha um juiz corrupto no caso. Ele, se eu não me engano, ele foi ser comissário do Serviço Civil em Washington. Ficou por 6 anos nesse cargo, sob 2 presidentes, um republicano e depois o Grover Cleveland, que era democrata. Ele achou também muita corrupção nesse cargo, mas, confesso, ele aproveitou um pouco do tempo que ele tinha também para escrever. Ele começou a escrever os livros da Conquista do Oeste em 4 volumes, planejados eram 5 ou 6 volumes. Ele acabou escrevendo apenas 4, depois foi ser presidente dos Estados Unidos mais para frente, mas foi ser comissário do Serviço Civil e mais para frente ele virou um dos 4 comissários de polícia de Nova York. Quando ele chegou lá, encontrou uma força extremamente corrupta também, e até antes ele começou, mas ele se destacou por isso como comissário de polícia. Ele começou a querer muito ir em loco ver o que estava acontecendo. Ele recebeu uma denúncia, tem um policial dormindo na rua 34, vou até lá, 3 da manhã, pegar esse policial dormindo. Então ele começou a receber até apelidos, assim, que ele era um dos personagens da Mil e Uma Noites, ele estava em todos os lugares, estava em todas as ruas, os policiais começaram a parar de dormir, porque nunca se sabia quando o comissário Theodore Roosevelt poderia aparecer. Ele até quase apanhou de um deles, mas falou, não, o senhor não vai bater em ninguém não, nem forte nem fraco, no dia seguinte o senhor vai estar lá no comissariado de polícia para conversar comigo. Aí passava uma baita carraspana na pessoa, uma bronca enorme, que a pessoa realmente perdia o rumo de casa.
começou a ficar muito famoso nesse cargo e ganhou destaque nacional, mas não exatamente por causa dessas incertas que a gente chamava, mas porque Nova York tinha várias leis e uma delas é que não podia beber de domingo, de fim de semana, e imagina que Nova York é uma cidade muito sedenta, sempre foi. Isso antes da lei seca. E ele começou a estritamente aplicar aquela lei, não pode beber de fim de semana. E aí tinha muitos alemães na cidade, muitos irlandeses, os imigrantes que bebiam, e começou a ficar muito impopular, mas setores começaram também a achar ele isso mesmo, tem que aplicar a lei. Então ele começou a ganhar um destaque nacional. Dali ele pulou para um cargo que era secretário assistente da Marinha. Que aí, até o próprio primo dele, que era o mais novo, no Franklin Delano Roosevelt, depois emulou muito a carreira do Ted Roosevelt, ocupando os mesmos cargos, assim, secretário assistente da Marinha, tentou ser vice-presidente, não foi governador de Nova York, e daqui a pouco a gente pode falar mais em que consistiu esse cargo de secretário assistente da Marinha. Eu queria até devolver a palavra um pouco para o Alex para ler. É interessante que nesse cargo dele, ele vem... Roosevelt, ele é um historiador, vamos ser sinceros. Uhum. Ele é um dos grandes historiadores americanos. Os Estados Unidos tiveram 2 grandes presidentes historiadores, antagonistas, Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson. Uhum. E o mundo hoje paga o preço porque numa queda de braço entre Theodore Roosevelt, querendo criar uma liga internacional pela paz, mais efetiva, com braço armado, e o Woodrow Wilson, uma Liga das Nações, antecessora da ONU, inclusive graças aos esforços do Theodore Roosevelt, os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações, e isso acabou enfraquecendo aquela liga. Ele tinha uma visão muito clara de qual seria a posição americana na Primeira Guerra Mundial, e se tivesse na presidência um homem como Roosevelt e não Woodrow Wilson, o mundo seria diferente. Teria entrado antes na Primeira Guerra. Teria entrado antes, teria contido aquela guerra, não teria destruído o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, que deu avanço ao poder dos nazistas, dos fascistas, e não teria deixado a Rússia cair na mão dos bolcheviques.